Boa tarde, sejam todos bem-vindos. São 15 horas, estamos dando início à nossa reunião pública das tardes de terça-feira. Continuamos com todas as nossas atividades online e todas as reuniões podem ser acessadas no nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servos de Maria, assim como as mensagens, informações e atividades da casa com os horários disponíveis no nosso Instagram e no Facebook, Lar Espírita Servos de Maria. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer, temos disponível o nosso número do celular, que também está informado nessas plataformas. Dados nossos recados, vamos fazer a leitura da prece de hoje. A mensagem será lida do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 25, nas estradas. E os que estão juntos do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, essa passagem está em Marcos, capítulo 4, versículo 15. A explicação de Emmanuel para essa passagem. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre o vento generoso, que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível, distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, no livro, numa particularidade significante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado com ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui novamente e mais um dia estudando o seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade. Agradecemos a oportunidade da reencarnação. Agradecemos a oportunidade de estarmos trabalhando nessa casa e na sua seara, Senhor. Abençoe a todos os necessitados, a todos os corações que precisam e necessitam de um apoio, de um acolhimento, que estão nos hospitais, nas ruas, nos lares ainda com problemas de harmonia, de paz. Abençoe a todos, Senhor, e abençoe também o nosso companheiro Gabriel Versiani, que trará o estudo da tarde de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo. Gabriel é da União, tarefeiro da União da Mocidade Espírita de Niterói, da UME, e trará o estudo da tarde de hoje. Seja muito bem-vindo.
Queridos amigos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, ouvintes e tarefeiros do Lar Espírita Servos de Maria, podendo juntos estudarmos e refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e a nossa doutrina espírita. Então, agradeço por esta oportunidade e que Deus nos ilumine. Então, meus amigos, vamos conversar um pouco nesta tarde a respeito do capítulo 58 do livro Vinha de Luz. Livro este ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. Uma página dessa, meus amigos, muito nos fortalece na nossa caminhada. É um bálsamo de luz para todos nós. E é este capítulo 58, objeto de estudo desta tarde, é intitulado de Crises. E aí nós vamos ver que a mensagem que vamos refletir tem tudo a ver com os momentos, os desafios atuais que todos nós estamos enfrentando. Mas antes de iniciarmos propriamente o capítulo objeto de estudo desta tarde, vamos ao dicionário para vermos o significado da palavra crise. E o dicionário nos traz que crise é um momento perigoso ou difícil. Então, vejamos que as crises, elas são momentos difíceis ou perigosos. E o capítulo começa com uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então Jesus sabia do que iria acontecer com ele naquele momento e sabia que ele tinha que passar por aquilo. Então ele se submeteu aos desígnios de Deus. Ele se resignou. A resignação é quando alguém se submete à vontade de alguém. E na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das provas e desviar-lhes o curso. E os Espíritos nos respondem que as vossas provas estão nas mãos de Deus e que algumas têm que ser suportadas até o fim, mas que Deus sempre leva em conta a nossa resignação. E continua Emmanuel dizendo: pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Olha só, resigna-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Então vamos abrir, meus amigos, primeiramente para uma reflexão, onde o trecho nos trouxe: pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Jesus, ele pediu a proteção e aceitou passar por aquele momento, porque ele sabia que ele tinha que passar. E nós, meus amigos, como nós estamos? Será que nós estamos pedindo a proteção? Mas o que nos falta para nós nos submetermos aos desígnios de Deus? E Emmanuel continua na mensagem dizendo que todos os seres e coisas se preparam,
Vamos abrir um parêntese nessa questão da preparação. E continua, considerando as crises que virão. Então, considerando os momentos difíceis que virão, todos os seres e coisas se preparam. E continua Emmanuel dizendo que é a crise que decide o futuro. Então, vamos falar sobre essa questão da preparação, que nós devemos nos preparar. E para isso, vamos trazer a parábola das 10 virgens. Está presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. E Jesus nos conta, através dessa parábola, que existiam 10 virgens, onde 5 eram consideradas tolas, insensatas, e outras 5 consideradas prudentes. Onde as prudentes elas trabalharam e se prepararam as suas lâmpadas para o momento da chegada do noivo, enquanto as tolas, insensatas, elas não se prepararam. E no final, quando o noivo chegou, foram correndo pedir ajuda às prudentes na busca do óleo para deixar as suas lâmpadas acesas. E aí vamos refletir um pouco sobre essa parábola. Essas 10 virgens, meus amigos, elas podem ser comparadas com a nossa humanidade, onde as tolas, as insensatas, são aqueles que não cuidam de adquirir os bens espirituais. E as virgens prudentes seriam justamente o contrário, aqueles que procuram adquirir esses bens espirituais. E o óleo, que é falado na parábola, que mantém a luz acesa, esse óleo são justamente as virtudes que nós devemos procurar cultivar em nós. A humildade, a bondade, o perdão, a compreensão e por aí vai. E essa recusa das virgens prudentes também tem um recado muito importante, porque nos mostra e nos alerta que nós não podemos pedir emprestado aos outros essas virtudes que devemos cultivar em nós. Nós devemos trabalhar para nos preparar com as nossas próprias mãos. É necessário haver um investimento de nossa parte. No livro Libertação é trazido que a felicidade não se improvisa. Então não podemos improvisar, temos que nos preparar, considerando principalmente essas crises que virão. E aí vamos trazer para os nossos dias atuais, que é importante a gente sempre fazer esta relação com os nossos dias. Considerando essas crises, esses momentos perigosos ou difíceis em que todos nós passamos. Estamos ainda passando por um deles, ligado à área de saúde, que é a Covid-19. Temos ainda dificuldades no trabalho, dificuldades na nossa família, tentações que não conseguimos controlar muitas vezes. E aí, meus amigos, como nós estamos reagindo? Como nós podemos tentar superar essas crises? E aí vamos lembrar da nossa fé, de procurar colocarmos em prática a nossa fé. E aí vamos ao dicionário para trazermos o significado desta palavra fé. E o dicionário nos diz que fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna
verdade. Olha só. E o livro O Consolador, na pergunta 354, nos traz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, nesses momentos de dificuldade, devemos guardar a luminosa certeza em Deus. E aí temos uma passagem da cura do servo do centurião, que está presente nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João, e muito nos ensina a respeito da fé, onde essa passagem ocorreu em Cafarnaum, onde um centurião chegou suplicando pela ajuda de Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo que iria até a casa daquele centurião para curar o seu servo. E o centurião respondeu dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Olha só, meus amigos, o tamanho da fé depositada pelo centurião em Jesus, com a certeza de que uma só palavra dele iria curar o seu servo. E aí Jesus responde para ele: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E no final ele diz ao centurião: Vai, como creste seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Então, Eliseu Rigonati, a respeito desta passagem, nos traz que a humildade é característica da fé sincera. E os que sabem ser verdadeiramente humildes, muitos recebem, porque a humildade abre as faculdades receptivas da alma. E aí vamos abrir para mais uma reflexão desta tarde de hoje, para nós fazermos juntos. Diante de todas as crises, esses momentos difíceis que nós refletimos e pensamos anteriormente, meus amigos, como está a nossa fé? Está mais para o lado da fé robusta, que é aquela fé dos pensamentos positivos, das palavras boas. Eu vou conseguir, eu sou capaz. É aquela fé que nos dá perseverança, que nos dá energia, que nos dá recursos. É aquela fé onde nós acreditamos que nós vamos vencer os obstáculos, onde nós acreditamos que nós vamos superar essas crises. Ou estamos mais para a fé vacilante, que é aquela fé da incerteza, da hesitação. E ao contrário da fé robusta, na fé vacilante, nós não acreditamos que possamos vencer. Nós não acreditamos que possamos transportar montanhas. E aí é esta reflexão que nós deixamos nesta tarde. Como está a nossa fé? E aí no livro Pão Nosso, temos o capítulo 9, onde Emmanuel também nos traz um pouco sobre a fé, dizendo que é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aqueles que lhe ouvem os ensinamentos e os pratica. Ou seja, é importante nós adquirirmos os conhecimentos e procurá-los, colocá-los em prática nos momentos de crise, porque as crises são justamente as oportunidades que nós vamos ter para buscar o nosso aperfeiçoamento, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, colocando em prática a nossa fé, a nossa certeza
em Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 28. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado ao sábio homem que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, ela não tombou, porque estava fundado sobre a rocha. É importante refletirmos sempre, porque muitos ouvem as palavras divinas, mas poucos as guardam e as aproveitam. Então, meus amigos, estejamos atentos para sempre procurarmos adquirir esses conhecimentos e colocá-los em prática ao longo do nosso dia a dia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Temos o item 2, que vai falar para nós sobre estas montanhas que a fé é capaz de deslocar. E quais seriam essas montanhas, meus amigos? O Evangelho vai nos trazer nesse item 2. A primeira delas são justamente as nossas dificuldades. Vamos lembrar do significado da palavra crise? Momentos difíceis. Então, a nossa fé é capaz de transportar essas dificuldades, transportar as nossas resistências, transportar a nossa má vontade, o nosso egoísmo, o nosso fanatismo, o nosso orgulho, lembrando das duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então é importante que nós nos esforcemos para que a nossa fé seja capaz de transportar essas montanhas. Que nós sejamos, meus amigos, capazes de superar essas crises. E aí Emmanuel continua trazendo para nós no capítulo, dizendo que a terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Nós, meus amigos, cada vez mais seremos convidados para dar testemunhos da nossa fé, da nossa esperança, principalmente nesses momentos de crise em que todos nós passamos e que o capítulo traz. A crise é um momento também de nós repararmos erros do nosso passado. São necessárias para o nosso crescimento espiritual. Todos nós que encarnamos sabemos que vamos passar por estas crises. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 13, nos traz que por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. E aí vamos lembrar das diferentes categorias dos mundos habitados. Iniciamos no mundo primitivo, nas primeiras encarnações do homem. Já chegamos ao mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina.
mas já estamos numa transição iniciada para o mundo de regeneração, onde neste mundo já carregarão características de amor e paz, mas ainda será preciso expiar. Em seguida, virão o mundo ditoso, onde o bem prevalecerá, e, por fim, o mundo celeste ou divino, onde é a morada dos seres mais elevados do universo. E aí é importante nós procurarmos sempre fazer a nossa parte com esforço e boa vontade. Cairbar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos traz 4 características essenciais do trabalhador do bem. A primeira delas é a constância, ou seja, nós começarmos e darmos continuidade ao trabalho. A segunda é o desinteresse, ou seja, nós trabalharmos sem esperarmos absolutamente nada em troca. E, por fim, a boa vontade e o esforço. Lembrando de uma frase muito conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-te o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Vejamos só, meus amigos, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Aqui não é para domar as suas más inclinações, é pelos esforços. Então temos que nos esforçar para domar essas más inclinações, estudando a doutrina espírita, através de uma leitura edificante, diversos livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, Vida Feliz, Caminho, Verdade e Vida. Os estudos dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, e as oportunidades de trabalho no bem que temos dentro dos nossos centros espíritas, como também fora deles, para que nós procuramos sempre colocar em prática essa doutrina espírita, esses ensinamentos do Mestre Jesus. Lembrando da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que o nosso modelo e guia é o nosso Mestre Jesus. Então, se nós estamos em dúvida do que fazer, façamos a pergunta: o que o Mestre Jesus faria em meu lugar? E continua Emmanuel a mensagem do capítulo 58 do Vinha de Luz, trazendo: é por isto que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E aí, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, no capítulo 131, nos traz: ante as dificuldades do caminho e das rudes provas da evolução, ou seja, as crises que nós falamos nesta tarde, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus. Lembrando que a fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, esta confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta.
E continua Joana dizendo: cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha, ou seja, fortalecidos para estas crises, para esses momentos difíceis da nossa caminhada evolutiva. E temos um livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde Emmanuel tem um capítulo dizendo nas crises. Ele nos traz: não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Não abandonarmos as oportunidades que nós temos de trabalho no bem, que são ofertadas para todos nós. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Vamos confiar. Somos capazes. Nós vamos conseguir. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando, entrega-te a Deus. Vamos continuar trabalhando, persistindo, tendo fé, tendo esperança e confiança, a nossa fé robusta, com a certeza de que todos vamos conseguir, que a nossa fé vai transportar essas montanhas. E no livro Leis Morais da Vida, falamos tanto sobre o trabalho e a oração. Joana de Ângeles, no capítulo 7, nos traz a bênção do trabalho, dizendo que o trabalho, ao lado da oração, são os mais eficientes antídotos contra o mal. A oração, seja ela para louvar, para pedir ou agradecer, como é trazido na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Ao acordarmos, podemos agradecer pela noite de sono, pedirmos que sejamos intuídos, sejamos abençoados ao longo do nosso dia. Mas também temos o trabalho. O trabalho dentro dos nossos centros espíritas, como também o trabalho fora deles. Porque é importante nós levarmos esses ensinamentos que adquirimos no centro espírita e colocá-los em prática ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa semana. Ajudarmos uma pessoa a atravessar a rua, ligarmos para um parente ou amigo que a gente sente que está distante, perguntando se está tudo bem, se está precisando de alguma ajuda. Ajudando um transeunte que às vezes nos pede uma informação, uma ajuda, e a gente às vezes responde: não tenho tempo, estou atrasado, não posso. Mas será que nós realmente, meus amigos, não podemos dispor de 2, 3 minutos para ajudar aquela pessoa, ajudar aquele próximo? Então lembremos sempre que o trabalho e a oração são os mais eficientes antídotos contra o mal, para que assim o espírito corrija as imperfeições e discipline a sua vontade. E vamos lembrar da 675 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E os espíritos foram claros na resposta, dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Então, meus amigos, já chegando na nossa reta final do estudo, vamos refletir
Porque muitas vezes nós estamos aguardando para trabalhar no campo do bem, mas muitas vezes nós já temos muito a oferecer. Que às vezes a gente pensa, mas eu não tenho nada material para ajudar aquela pessoa. Mas nem sempre só as coisas materiais vão acalentar o sofrimento alheio. Podemos, através de uma palavra, através de um abraço, ajudar o nosso próximo, seja através de um bom dia, seja através de uma boa tarde, uma boa noite, seja através de uma oração. Às vezes, determinada situação acontece próxima de nós e nós podemos orar por aquela pessoa, pedindo para que ela seja abençoada naquele momento. A oração, meus amigos, é o amor em ação. Então, será que dentro do nosso lar, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, será que não tem ninguém que necessite de uma palavra, de um amparo, de um conforto nosso? E no livro Encontro Marcado, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é trazido o capítulo ante as crises do mundo, onde Emmanuel nos traz: importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Sejamos os agentes transmissores do bem, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. E aí fica esta reflexão para todos nós. E nós, meus amigos, o que nos falta para deixar com que Cristo viva dentro de nós, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos sentimentos. O que nos falta para sermos um ponto de luz nas trevas, para que o Cristo esteja dentro de nós. Então, no capítulo 37 do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz: procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa com que o Mestre lhe conferiu. Ou seja, não deixarmos com que as situações que acontecem atrapalhem a nossa paz interior. E mais uma vez, como nós estamos sendo um ponto de luz nas trevas, estamos levando ao nosso próximo essa esperança, esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes e nossas palavras diante desses momentos de crise? Eles tiram a esperança, eles dão a esperança. E então, meus amigos, a todo momento nós estamos sendo testados da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Então é importante, meus amigos, que nós tenhamos esperança, confiança, que oremos sempre para os nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, para que nós sejamos intuídos. Se aquela crise chegou até nós, é porque nós temos condições de superá-las. E como nós estamos fazendo a nossa parte com esforço, com sacrifício e confiança. Vamos lembrar que essa crise, esse momento difícil, é imprescindível para nós evoluirmos,
Então, que estejamos atentos, nos vigiando, para quando esses momentos baterem à nossa porta, nós colocarmos em prática os ensinamentos do nosso modelo, do nosso guia, do nosso mestre Jesus. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de ter estado aqui nesta tarde de hoje. Agradeço pela atenção, pela paciência de todos. Que possamos sempre levar estes ensinamentos e procurar colocá-los em prática ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia a dia. E que todos nós possamos ter uma excelente semana de muita paz, muita luz, esperança, fé e harmonia. Muito obrigado e passemos agora a nossa oração de encerramento. Querido amigo e mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de termos estado aqui estudando e refletindo um pouco mais sobre seus ensinamentos e o Evangelho do Senhor. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que aqui estiveram, a todos aqueles que porventura não puderam estar nesta tarde. Que todos possam ter uma excelente semana de muita paz, muita luz, procurando sempre colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Ilumine, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos de dor, por problemas de saúde, que possam ter fé, possam ter confiança em Deus e no amparo divino. Ilumine, Senhor, ao nosso mundo, ao nosso país, à nossa cidade, com muita paz e muita luz. Que a paz possa reinar em nossos corações, hoje e sempre. Ilumine também a todos os ouvintes e tarefeiros do Lar Espírita Servos de Maria. Que todos possam ser iluminados, que todos os seus trabalhos, grupos de estudo e palestras possam ser abençoadas com as melhores vibrações. Agradecemos, então, mais uma vez, Senhor, e nos despedimos aqui. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus.